E Deus falou assim pra mim: é isso que você quer, Laureane? É o emprego que você quer? Eu vou te dar. Oi, gente! Se você chegou através desse vídeo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Laureane Silva. Todo domingo tem uma palavra como essa aqui pra você, então já se inscreve no canal pra não perder nada. Algumas semanas atrás eu passei uma experiência e o Espírito Santo tem me incomodado para eu compartilhar com vocês. Então eu creio que vai edificar a tua vida. Então senta que lá vem história. Quando eu comecei o canal, eu não tinha pretensão nenhuma de falar do evangelho, pregar a palavra de Deus. Era só com o intuito mesmo de eu fazer culinária, dicas de cabelo, DIYs. E nem tinha pretensão de mostrar a minha vida, mas no decorrer da caminhada tudo mudou. E o Palavra de Domingo tornou-se um quadro fixo aqui no canal, que é onde eu compartilho com vocês testemunhos, a palavra de Deus, e tem alcançado vidas de uma forma que eu nunca imaginei. Quando eu casei, até hoje nós não concluímos a nossa casa. E aí Deus falou comigo que eu estava conversando com Deus sobre a conclusão da área de fora, toda a história que vocês já sabem. Se você não conhece, eu vou deixar a playlist aqui para vocês ir lá conferir os testemunhos. E aí Deus falou comigo que Ele não iria abrir uma porta de emprego para o meu esposo, porque até então meu esposo estava desempregado, como vocês já sabem, trabalhando por conta própria, e precisávamos de uma segurança para meter mão na casa, de um salário para a gente se planejar para fazer tudo o que precisava. E Deus falou no meu coração que Ele não ia abrir uma porta de emprego e que tudo que a gente fosse fazer Ele iria prover, que a gente ia viver na dependência total dele e que tudo que ele fizesse ia servir de testemunho para alcançar muitas vidas. Então Deus começou a tocar no meu coração que tudo que eu fizesse eu devia compartilhar com vocês aqui no canal, porque ia ser testemunho. E eu não fazia ideia de que coisas sobre obras da casa podiam edificar tanto a vida de vocês. E no decorrer desses 3 anos de casada, eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que foram edificadas através do meu testemunho. A palavra de Deus, ela tem se cumprido de fato. Deus, ele tem provido todas as coisas e os testemunhos, ele tem edificado vidas de formas que vocês não fazem ideia. Quem foi edificado faz ideia do que eu tô falando. Mas eu também não faço ideia do quão grande esses vídeos alcançam a vida de vocês, sabe? Só que nessa trajetória a gente passa muitos conflitos e a nossa maior batalha é espiritual, como a Bíblia fala, né? Não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, internamente vivemos conflitos muito grandes, porque é muita coisa que vem à nossa mente. E devido a toda a dificuldade financeira que a gente vem passando, por muitas vezes eu pensei em desistir do canal, porque eu depositava muitas energias, eu me dedico muito, eu levo isso aqui muito a sério, porém eu não tenho retorno financeiro que eu preciso, sabe? O meu canal, ele não tem um alcance tão grande para poder me manter através disso. Então, por muitas vezes eu pensei em desistir para eu me dedicar melhor a coisas que venham me trazer um retorno financeiro maior, porque eu fico com medo de estar me perdendo meu tempo com algo que não vai me trazer uma estabilidade, entendeu? Eu tava pensando puramente na minha vida aqui na Terra mesmo. Aí teve uma vez que eu estava com o computador quebrado, um computador antigo, ainda não tinha comprado meu notebook e que estava me dando muito trabalho aquele computador, editar nele era horrível. O teclado não funcionava, eu usava o teclado virtual e sempre que eu estava editando vídeo o computador apagava, fora que ele deixava tudo mais lento. Eu tinha dias que levava 24 horas para salvar um vídeo, então era muito sacrifício, eu já tinha cerca de 1 ano nisso. Até que um dia eu tava tentando editar um vídeo e não tava conseguindo. E foi uma semana que eu tava postando 5 vídeos no canal.
na semana eu resolvi postar 5 vídeos. E eu precisava muito editar, porque senão eu ia ficar sem vídeo naquele dia no canal. E eu tinha prometido pra vocês e eu tenho um compromisso de cumprir com minha palavra. Mesmo que não tenha uma multidão enorme me assistindo, mas as poucas pessoas que me assistiam, eu era comprometida com elas. Só que aí nesse dia eu liguei o computador, passei as coisas pro computador e de repente o computador apagou. E eu não tava conseguindo ligar, eu já tava muito estressada. Eu nunca esqueço que eu olhei assim pra o gabinete, que eu escolhi assim por CPU, e eu falei, pra mim já deu. Eu vou desistir do canal de vez. Eu falei com tanta sinceridade dentro do meu coração que eu fixei em mim aquela decisão de desistir de vez do canal. Só que aí algo falou bem forte dentro de mim e disse assim, não desista. E ali aquela voz bradou novamente dentro de mim e disse, não desista. E ali eu parei, baixei minha cabeça, prestei atenção naquela voz e voltei a ligar o computador, editei aquele vídeo e não desisti até hoje, como vocês estão vendo, né? Mas durante toda essa trajetória eu pensei em desistir várias e várias vezes de novo. Porém, Deus ele vinha confirmando no meu coração tudo o que ele queria fazer comigo através desse canal e como ele tem feito. Até que algumas semanas atrás, o canal estava muito ruim. Tanto em todos os números que vocês podem imaginar de dinheiro, de visualização, de curtida, de comentário, tinha caído muito. As métricas tinham feito assim, ó. E aí eu fiquei muito frustrada, porque eu tô estudando e eu quero me dedicar mais pra estudar em outras coisas. E aí eu pensei mais uma vez em desistir. E aí eu tava tendo, assim, aqueles dias, assim, bem conflituosos. E eu cheguei pra Deus e disse assim, Deus, eu vou desistir desse canal, sabe? Eu tô cansada de dar murro em ponta de faca. Parece que isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu fico com medo de chegar daqui a 5 anos. Eu fiz essa semana 5 anos de canal. No dia do aniversário de meu pai, a gente completou 5 anos. Eu tenho medo de daqui a 5 anos as coisas estarem do jeito que tá. Eu olhar pra trás e ver que eu perdi o meu tempo, me desgastei em algo que não me levou a lugar nenhum. E isso eu tava no diálogo com Deus e Deus falando, né? Eu tenho chamado, eu tenho um propósito contigo, olha quanta coisa, quantas pessoas foram alcançadas, tal, aquele diálogo que você tem com Deus. E aí chegou uma hora e disse, olha, eu não quero saber de propósito, eu não quero saber de chamado, eu quero saber, eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso terminar essa casa, eu preciso ter uma estabilidade, eu preciso ter uma segurança no fim do mês, porque eu quero ter filhos, eu quero terminar minha casa, eu quero comprar as coisas que eu preciso e tem sido muito difícil. E quando eu olho pro YouTube, tem tanta gente fazendo o que eu faço, tanta gente pregando melhor do que eu prego, passando palavras de uma forma tão melhor do que eu passo. Eu só sou mais uma na multidão. A minha presença ou a minha ausência não vai fazer diferença nenhuma. Se eu não fizer o vídeo, se eu não cumprir esse chamado, vai ter quem cumpra, tem quem faça. Então, Deus, eu queria um emprego, eu tô cansada, eu quero abrir mão de tudo isso. É até vergonhoso, mas eu tô sendo muito sincera com você, porque eu sou ser humano, e assim como vocês, eu também passo esses momentos, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, sabe? Eu tava muito revoltada. Ainda bem que Deus é amor, viu, gente? Ainda bem que Deus é amor. Eu nunca tinha revivido aquele momento como eu tô revivendo agora. E aí eu disse pra Deus que eu não queria mais e que eu só queria viver em paz, com uma estabilidade, com o meu salário no final do mês, pra eu fazer os meus planos e viver mais tranquila financeiramente. E que eu tava cansada disso tudo e que praticamente estava abrindo mão do meu chamado, né, para Deus. Eu abri mão naquele momento. Aí, nesse momento que eu tava revoltada, rebelde,
Deus, ele me deu uma visão. E ele me fez ver o meu futuro, onde eu abria mão do meu chamado, do que ele tinha pra mim, e me dava um emprego. E eu vivia como minha estabilidade financeira através de um emprego. E Deus falou assim pra mim: é isso que você quer, Laureane? É o emprego que você quer? Eu vou te dar. Mas é só isso que você vai ter, um emprego. Não é tudo que você quer? Não é um emprego? Então é isso que você vai ter, um emprego. Mas é só isso que você terá. Você não terá mais o meu sobrenatural. Você não viverá mais na minha dependência. Você viverá na dependência do teu emprego fixo. Você não vai mais viver o meu sobrenatural. Você vai viver como os homens vivem. Aquilo me deu um vazio tão grande. Quando Deus me deu uma visão, eu me vi no futuro com uma roupa de seda, uma calça jeans, uma bolsa do lado, bem agitada, correndo porque eu estava atrasada para o meu emprego. Eu me vi. E era um vazio tão grande que na mesma hora eu disse assim, eu pedi perdão a Deus e disse: não, Deus, não é isso que eu quero. Não é o emprego que eu quero, eu não quero a estabilidade humana. Eu não quero viver como a sociedade vive. Eu quero continuar vivendo como eu vivo, dependendo de ti. Vivendo o seu sobrenatural. Porque o Senhor é a minha estabilidade. Que Deus já tinha me dito há semanas atrás que Ele era a minha estabilidade. Eu já fiz esse vídeo aqui no canal e contei pra vocês. Deus, ele é a minha estabilidade. Então eu não precisava de uma estabilidade terrena, porque o crente, ele não vive por vista, ele vive por fé. O justo viverá pela fé. E eu tava abrindo mão de viver por fé, para viver por vista, para ter segurança, mas era só aquilo que eu teria. O que o meu salário desse para comprar era o que eu compraria. O que a vida secular me proporcionasse viver era o que eu viveria. E aí eu pedi perdão a Deus, porque não era aquilo que eu queria. Não, era um vazio tão grande, gente, que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, porque o Senhor me completa, o Senhor me preenche. E viver longe do que o que Ele tem para nós traz um vazio tão grande que só quem sente sabe explicar. Então eu pedi perdão a Deus e eu disse: não, eu não quero emprego. Deus me deu um emprego, Ele falou que Ele ia dar e Ele ia dar. Mas eu não quis, eu abri mão e eu disse: não, Deus, eu quero viver na Tua dependência. Porque hoje eu não tenho emprego e o Senhor dá tudo o que eu preciso. Hoje o Senhor provê todas as minhas necessidades. Hoje eu faço coisas que o meu dinheiro não daria para eu fazer, que a minha vida atual não me permitiria viver. Excede as minhas condições, é fé. O Senhor multiplica o peixe e o pão na minha vida. Então, o que Deus nos proporciona é muito mais do que nós podemos, do que o dinheiro pode proporcionar. Então, viver na dependência de Deus é muito melhor do que viver dependendo da vida aqui, da estabilidade humana, porque Ele nos faz viver o sobrenatural e vai muito além do que a gente pode. E aí, esses dias, Deus, Ele me fez lembrar dessa experiência e Ele me deu uma palavra. Porque o Espírito Santo estava ministrando no meu coração que o inimigo de nossas almas, ele quer roubar o nosso chamado. Ele quer roubar o propósito de Deus na nossa vida. E eu disse: Deus, o Senhor tem tentado me falar algo aqui esses dias, foi essa semana, mas eu não estou conseguindo entender direito. Será que é o Senhor mesmo que está falando? Será que é o Senhor? Confirma na tua palavra. E aí eu abri a Bíblia e Deus, ele me deu 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Era a confirmação daquilo que o Espírito Santo estava querendo me falar, que tudo aquilo que eu vivi era o inimigo tentando roubar o meu chamado. É isso que o inimigo ele quer, roubar o teu chamado, o teu propósito. Porque ele nos engana dizendo que somos só mais um. Mas a palavra de Deus diz que grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. E quando ele mata o meu propósito, quando ele mata o teu propósito, ele tem tornado ainda menor os ceifeiros do Senhor. E a seara cada vez mais se torna maior. E a gente se engana achando que somos só mais um na multidão, e não. Somos essencial no meio dessa multidão. Porque quando você cuida de ti mesmo, cuida do teu propósito, da tua vida espiritual, não a do outro, da tua vida espiritual. Quando você tenta matar todos os dias os seus leões e você persevera na doutrina bíblica, na doutrina de Deus, você salva não só a você mesmo, mas aos que te ouvem. Olha que lindo a confirmação de Deus nesta palavra. Então, meu Deus, tu existe. Então, através desses vídeos, através de você, da palavra que você tem pregado, da palavra que você leva, através da tua vida, do que você tem cuidado, porque nós temos que ensinar o outro aquilo que primeiro nós vivemos. Então, nós evangelizamos através da nossa vida, da nossa conduta, do nosso comportamento. E não só você é salvo, mas através de ti, os que te ouvem, os que te veem são salvos. Então, quando você desiste do teu chamado, você não está desistindo da tua vida, você está desistindo de uma seara que o Senhor tem para salvar, de ovelhas no aprisco que estão precisando serem salvas, que através de uma palavra de conforto, de ânimo, de fé, são resgatadas, são alcançadas. E quando você desiste, você está matando almas também. São almas que deixam de serem alcançadas através da tua vida. Então não desista do teu chamado. Podemos sim conciliar as nossas vidas espiritual e material e fazer o ide do Senhor. Há sim aqueles que Deus chama para a obra, como foi o caso de Paulo. E há aqueles que Deus chama para fazer a obra através de um trabalho, de uma posição, como foi o caso de Davi, que Deus chamou para ser rei. Tenha intimidade com Deus para descobrir de que forma Deus tem te chamado. Talvez seja o momento que Deus tem me chamado para viver para Ele através desta janela, desta lente. E vai chegar o momento que Deus vai me chamar para viver o chamado dele através de um emprego, sim. Mas se é o momento de Deus te chamar para viver a obra, obedeça, porque é muito melhor viver por fé e não por vista. Não abra mão do teu chamado. E graças a Deus que Deus ele amou e ele perdoa, ele corrige, ele entende, ele compreende. Estamos debaixo da graça e ele entendeu que era um momento de conflito, batalha espiritual. E ele me fez ver que melhor é estar com ele, melhor é fazer a vontade dele. E para finalizar esse vídeo, porque até aqui o Senhor me deu, eu quero deixar para vocês Atos 20:24, que diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Cristo. Que possamos viver como Paulo e não ter a nossa vida como preciosa, se preciso for, dar a nossa vida pelo amor de Cristo, assim como Cristo deu a sua vida por nós. Que façamos isso, abrir mão do nosso querer, do nosso eu, porque o Evangelho de Cristo é isso, é renúncia, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, porque a nossa recompensa vai ser muito maior. Paulo, quando ele falou isso, ele sabia que ele estava indo para ser preso,
mas ele nada tinha a vida dele como preciosa, contanto que se cumprisse o chamado de Deus, contanto que se cumpra o chamado de Deus na tua vida, tudo vale a pena, porque temos uma coroa de vitória para receber lá no céu. Eu espero que você tenha entendido a palavra que eu quis passar nesta manhã para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o que Deus quis falar através desse vídeo e que esse vídeo alcance a tua vida e que você não desista. E não esqueça que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Deus, ele nunca nos desamparará. Deus, ele está com os olhos e os ouvidos, eles atentos ao nosso clamor e sempre vai prover todas as coisas e tem sempre o melhor para nos dar. E o melhor dessa terra comeremos com ele, tá bom? Ele é a nossa estabilidade, ele é Deus provedor, ele é Deus amor e ele tem sempre o melhor para nos dar. Fica com essa palavra e tenha um excelente domingo. Beijo, até o próximo vídeo.